Dia 22 de setembro, segunda-feira, 5h17 da manhã, mais uma semana que se inicia, uma semana na presença de Deus, né? Esses dias, eu não quero que sejam dias qualquer, eu quero que sejam dias na presença de Deus, eu quero que sejam dias marcantes. Bom dia, Marcilene, seja muito bem-vinda. Eu quero que esses dias, eles comecem onde a gente some aprendizados, mas que nós não venhamos estar sozinhos, mas que a presença de Deus esteja conosco. Assim como a Arca da Aliança estava com Israel e para eles fazerem qualquer coisa, eles colocavam a Arca da Aliança na frente, representando a presença de Deus, que tudo que a gente for fazer, que a gente coloque a presença de Deus na frente e que toda transformação que vier através de experiência ou conhecimento, que não fique somente nesse campo, mas que a gente atinja uma experiência com Deus também em tudo que a gente fizer. Então, antes de começar aqui, eu quero que a gente pense no versículo que está em Romanos 12:2. Vou até colocar aqui para ler, Romanos 12:2, que fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, que no dia de hoje a gente experimente, através da renovação da nossa mente, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. E isso acontece também através de novos conhecimentos, em nós não nos conformarmos com os níveis que nós estamos, mas que a gente venha chegar e alcançar níveis cada vez mais altos. Então, antes de começar qualquer coisa aqui, eu vou orar e depois eu vou entrar aqui falando sobre Singapura, tá bom? Senhor meu Deus, Pai Santo, eterno, justo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma semana que está se iniciando para nós. Senhor, que esses dias sejam dias onde a sua presença venha marcar todas as áreas da nossa vida, que venhamos ser cheios de ti, que venhamos, além de ser cheios, venhamos transbordar para todas as áreas da nossa vida, para todas as pessoas que nos cercam, quem tu és em nós. Senhor, esteja conosco neste momento, abrindo a nossa mente, transformando o nosso coração e fazendo-nos enxergar, Senhor, a sua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje eu vou falar sobre Singapura e por que eu estudei sobre Singapura. Porque eu trabalho numa empresa, numa administradora independente. É a maior administradora independente do Brasil, que tem fundos de investimentos internacionais, né? E um desses fundos de investimento é a 23S Capital, que é composta pela Temasek e pela Votorantim. Vendo isso, fui estudar um pouco sobre cada uma dessas empresas, 23S Capital, depois eu fui estudar sobre a Temasek, fui estudar sobre a Votorantim. E estudando sobre a Temasek, eu vi que ela tem um fundo soberano de Singapura. E visto todo esse cenário, eu fui estudar um pouco mais sobre Singapura. Para vocês verem, o portfólio hoje da Temasek possui... atingiu 434 milhões. Os seus valores centrais incluem fazer bem, fazer o certo, e eles têm um enfoque, uma presença global em 9 países, na Ásia, na Europa e na América. Então, eu comecei a estudar um pouco mais sobre Singapura, devido a esse contexto de eu trabalhar numa empresa brasileira que tem fundos de investimento internacionais. E o que eu vi, né? Que Singapura foi um país totalmente falido, uma extrema pobreza,
desemprego elevado, falta de recursos naturais, não tinha nem água potável, instabilidade social, risco de se tornar um estado falido. Mas, com a mudança de liderança, o que aconteceu? Eles implementaram uma estratégia para a industrialização dentro do país. Eles tomaram decisões baseadas no crescimento do país. Eles investiram na educação, eles investiram em infraestrutura, eles colocaram uma política de governo limpo ali no país. E o mais interessante, eles criaram a Economic Development Board. Inclusive tem um site do governo de Singapura. Quando você coloca para pesquisar isso, é um site próprio para você expandir seus negócios a partir de Singapura. Então eles criaram toda essa base sólida e confiável para negócios surgirem a partir dali. Eles criaram toda essa estrutura. Hoje, eles são referências tanto nessa parte de expansão de negócios quanto na arquitetura que há ali. Então, uma arquitetura diferente atrai turistas. Turistas ali dentro, né, e grandes negócios ali dentro também. Tem uma movimentação econômica maior, melhor. Então, eles agiram com estratégia. Então, se você colocar EDB Singapura, vai abrir esse site do governo, onde você pode, dali, criar negócios, criar conexões com parceiros, você ter assistência do governo para os seus negócios crescerem ali dentro. Então, eles expandiram. Quando nós temos uma liderança que expande, né, para negócios, para educação, atinge a população de forma direta, porque as empresas instalando ali, as empresas tendo soluções ali, automaticamente vai gerar novas oportunidades para a população. Gerando novas oportunidades para a população também vai tendo o seu crescimento ali. Quando eu tenho meu crescimento pessoal, tanto econômico quanto intelectual, acaba desenvolvendo, a gente sai de um patamar de escassez e acaba atingindo outros níveis, tá? Então, Singapura, ele se consolidou como os tigres asiáticos. Então, junto com a Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong, eles são referências ali. Tem um crescimento anual em média de 7%, tornou-se uma hub global do transporte marítimo e aéreo, além de ser um centro financeiro internacional. Ali, né, em Singapura, tem várias empresas alojadas que envolvem grandes investimentos a níveis global. Então, olha o nível que chegou. Então, hoje, Singapura tem uma economia moderna, um dos maiores portos do mundo, um dos maiores centros mais importantes comparados a Londres e a Nova York. Referência em governança, inovação, competitividade. E apesar de tudo isso, né, tem uma desigualdade social decrescente. E o que atrapalha eles é que eles ainda precisam da mão de obra estrangeira, né? Mas eles são referência hoje, né, em tudo o que a gente vê no desenvolvimento, tecnologia, inovação e a criação de novos negócios, tá? O que a gente aprende com Singapura? É possível a gente pegar o histórico de um país e aplicar para a nossa vida? É possível a gente ter esse acesso? Sim, é possível. Eu separei aqui, eu tô até olhando aqui porque eu separei alguns pontos, tá? O que a gente aprende com Singapura? Primeiro, liderança com visão clara transforma nações. Lee Kuan Yew, ele entendeu que não bastava sonhar,
Era preciso um planejamento e execução disciplinada. A disciplina, então, quando você tem uma liderança com uma visão clara, que vai ter o direcionamento claro, e isso é aplicado com uma disciplina, porque você sabe onde você quer chegar. Você sabe o ponto que você quer transformar na sua vida, transformar na sua empresa. Mas se você não tem uma disciplina para que dia após dia você caminhe em direção àquilo, independente do que aconteça, independente dos fatores negativos, você caminha em direção ao seu objetivo, é certeza de que ele vai ser alcançado, tá? A educação é a base do crescimento. Tanto para, de modo geral, uma nação que investe em educação vai tirar a população do nível em que está para um nível mais elevado. Bom dia, Gabriel, seja bem-vindo. Vai tirar a população do nível para um nível mais elevado, quanto nós. Se você investe em você, se você investe em aprendizado, se você investe em educação, você sai do nível que você estava antes e você começa a ter mais valor, até mesmo mais valor para a sociedade, porque você vai começar a entregar mais, né? O maior investimento que nós podemos fazer em nós mesmos é aprender. Para aprender, precisa ter humildade. Muitas pessoas têm barreiras em aprender porque elas têm barreiras em tirar tudo que já foi colocado culturalmente, até mesmo no meio social, na família, para aprender um novo. Abrir mão de tudo o que já viveu para aprender algo novo. Essa é a maior barreira que um adulto enfrenta, sabia? Porque um adulto, ele já tem várias experiências, já passou por várias coisas, e quando chega no momento de aprender, ele fala, eu já sei, eu já vivi, eu já tenho base suficiente. Então, para o adulto aprender, ele vai ter que desaprender para reaprender algo novo. Então, a educação, ela é a base do crescimento. A governança importa mais do que recursos naturais. A pessoa que tem uma mentalidade de governante, que ela sabe onde ela quer chegar e tem essa postura, assume essa postura, por mais que ainda falte até mesmo os recursos naturais, essa pessoa ela vai passar por qualquer situação e o que não tem vai começar a ter, porque vai gerando conexões, vai tendo atitudes de liderança mesmo. E as atitudes de liderança com uma visão clara faz as coisas acontecerem. Para atrair capital exige confiança. Tudo, então, além de investir em educação, em reestruturar todo o sistema governamental ali de Singapura, foi criado um sistema de confiança para atrair capital. Então, isso é muito interessante. Foi feito um planejamento urbano e social para sustentar o progresso e uma disciplina coletiva que gerou a prosperidade. Regras claras, respeito à lei, mentalidade de construir juntos. Então, como que a gente pode fazer uma aplicação hoje? Né? Tendo todo esse conhecimento de Singapura, como que a gente pode aplicar isso para a nossa vida hoje? Tendo uma visão clara de futuro, nós precisamos ter definido daqui 5 anos, daqui 10 anos, como que eu vou estar? Como que eu idealizo isso para mim? Definir essa visão clara de futuro. Nos negócios, estabelecer aonde que você quer chegar e ter um alinhamento com as pessoas que te cercam, com as pessoas que trabalham com você, para que caminhem nessa direção. Investir em conhecimento antes de esperar resultados. Estudar, aprender, tornar-se valioso, porque quando você adquire conhecimento, você vai tendo um valor. Nos negócios, treinar pessoas, investir em tecnologia e inovação, sempre está expandindo. Criar um ambiente de confiança.
nós, na nossa vida, cumprir o que a gente promete, ser íntegro, são qualidades que vão gerando um ambiente de confiança. E nos negócios, ser transparente, construir credibilidade com clientes, com parceiros e com a equipe. Pensar a longo prazo, mas agir agora, no curto prazo. Então, quebrar o grande objetivo com hábitos diários. Então, diariamente, você tendo os micro resultados de ações diárias, vai te levar a você alcançar o seu grande objetivo. E nos negócios, ter uma visão clara de onde você quer chegar, mas executar micro ações consistentes diariamente, para todos os dias ter micro resultados. A soma dos micro resultados eleva você para um grande resultado. Transformar limitações em estratégias. Quantas vezes a gente se vê limitado? Quantas vezes a gente passa mesmo por circunstâncias, por crises, mas na vida, usar as limitações como combustível para criar soluções. A pessoa que é empreendedora, que tem uma mentalidade empreendedora e uma mentalidade de governo, ela pensa em criar soluções o tempo todo. A gente vê isso claramente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem vários tipos de prestações de serviços, porque as pessoas vivem pensando em soluções. Coisas que a gente, em países onde não há um grande desenvolvimento, a sociedade ela é mais passiva. Ela sempre espera as soluções virem de outros lugares. Eles não pensam que as soluções podem vir de si mesmo. Então, o empreendedor, ele é um grande solucionador. E nos negócios, encontrar diferenciais, mesmo onde as pessoas veem fraquezas. Então, você pode, assim como Singapura saiu da escassez para a abundância, nós, com a mentalidade certa, com uma visão clara de onde podemos chegar e com uma estratégia no dia a dia, de forma disciplinada, gerando valor, confiança, as coisas vão acontecendo. Você pode enxergar que tudo isso é uma base para algo que está sendo estruturado. Aqui, então a gente pode, aplicar tudo isso na nossa vida, diariamente. É uma decisão diária. É uma decisão diária saber. Eu acho que o principal nosso é saber quem nós somos em Deus. É a capacidade que o Senhor nos colocou. Quando a gente sabe quem a gente é em Deus, a gente começa a ver o valor que nós temos. O valor que nós temos tanto para Deus, em primeiro lugar, para nós, consequentemente para a sociedade. Quando a gente sabe o valor que a gente tem e que a gente pode gerar, a gente vai gerando essa inconformação em nós, porque a gente vai adquirindo novos aprendizados. E com os novos aprendizados, a gente vê também infinitas possibilidades de onde nós podemos chegar. Se uma pessoa chegou em um certo patamar, eu também posso. Se uma pessoa venceu, eu também posso vencer. Mas é preciso ter uma nova mentalidade, é preciso ver as possibilidades, é preciso enxergar além da situação e ter uma disciplina ativa e diariamente. E que eu peço para Deus que nesses próximos dias, amanhã eu vou estar falando sobre a Coreia do Sul, e que esses próximos dias venham a estar nos edificando, para nós vermos que como pessoas e consequentemente como nação, a gente pode alcançar níveis mais altos. Amanhã eu vou estar falando sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela foi reestruturada. Ali foi um país onde foi bombardeado mesmo. As favelas da Coreia do Sul eram piores do que as favelas do Brasil. Mas, além de uma estruturação do governo, eu vou passar aqui os pontos que o governo trabalhou, também teve o posicionamento de um povo que
estava em oração diariamente às 5 horas da manhã pelo país. Um povo que se uniu em oração. Teve um cidadão que colocou na sua casa o mapa da Coreia do Sul e escreveu: calma, Coreia, eu estou orando por você. Ao ponto de o presidente da Coreia do Sul sentir de ir visitar, né, as favelas, os locais, e ele vê esse escrito na parede. Então, as nossas orações têm poder, as nossas orações pode alcançar a transformação do nosso país. Tudo começa, né, com Deus. Tudo começa quando nós nos voltamos para Deus. Então, que hoje, né, a gente aprenda que tendo uma visão, uma disciplina e uma ação contínua, não há limites para nós. Não há limite para onde nós podemos chegar, tá? E que o Senhor, Ele abençoe essa semana, que a gente alcance níveis mais altos, que a gente consiga todos os dias gerar novas conexões, aprender algo novo, investir em nós mesmos, tá? Muito obrigada, tenham um ótimo dia e uma ótima semana, aguardo vocês amanhã às 5h17, vamos falar sobre a Coreia do Sul.